Fala, galerinha do Grid Garagem, tudo batuta? Como é que vocês estão? Beleza demais? Cara, hoje o episódio é mais do que especial. Tivemos aí um final de semana, para quem tem o coração na corrida, um final de semana de parar o Brasil e o mundo. Tivemos aí a nossa MotoGP voltando para o nosso querido Brasil, com o nosso GP de Goiânia. E atravessando o oceano, tivemos na Flórida uma das melhores aí, mais disputadas corridas de endurance pela IMSA. Tivemos aí as 12 horas de Sebring. Tivemos brasileiro no topo, tivemos muita disputa, tivemos vários tombos, tivemos batidas e tivemos polêmica com asfalto. Não só aqui, hein, mas lá também. E é isso aí que nós vamos falar no nosso resumão do final de semana. Então, senta aí, pega o celular, assiste na televisão, aproveita que está começando mais um episódio do Grid Garagem. Roda a vinheta. Bom, galera, em expectativas para o nosso autódromo Ayrton Senna em Goiânia estavam altíssimas, né? Não só com relação aos pilotos, à organização, mas ao público que foi lá presente e foi ver um belo final de semana de corrida com as nossas MotoGPs. Tivemos um final de semana brilhante, alguns problemas aí antes do início da categoria. Tivemos algumas chuvas que atrapalharam bastante o autódromo, que inundaram a pista em alguns pontos, tiveram alguns pontos de alagamento, algumas fotos aí, algumas fake news mostrando a pista totalmente alagada, não é o que foi verdade, mas tiveram sim alguns pontos de pouca drenagem, o que ocasionou alguns atrasos, mas tudo correu dentro dos conformes, dentro do que se espera. Falando da sprint no sábado, nós tivemos aí a pole do Fábio Di Giannantonio. Nós achávamos que ele faria aí não só a pole, mas ganharia a corrida, e não foi o que aconteceu. Nosso pequenino formiga atômica Marc Marquez mostrou que está muito bem acostumado com a sua Ducati e mostrou que ainda é um jovem garoto, um bom piloto, e mostrou que está muito bem adaptado à moto e ainda consegue fazer boas corridas. Foi a sua primeira vitória depois da cirurgia no ombro que ele fez, e levando aí a sua Ducati ao primeiro lugar na sprint, nossa primeira sprint aqui no Brasil. Marc Marquez levou essa daí para casa, esse belo troféu com ele. O nosso querido Diogo Moreira, estreante aí na categoria rainha, na nossa MotoGP, nosso queridinho brasileiro, fez uma bela corrida de recuperação, fez uma recuperação absurda, saindo de 14º para chegar em 10º lugar na corrida sprint. Ele escolheu uns pontinhos aí, já são os primeiros pontos na MotoGP, já vai mostrando aí que tá aí para brigar mesmo. O garoto pilotou demais, tá ali no meio do grid, é onde ele vai ficar mesmo. A gente sabe que o primeiro ano é mais complicado, saindo da Moto2, fez um excelente ano passado na Moto2, diga-se de passagem, mas subindo para a MotoGP a gente sabe que muda bastante, então com isso as dificuldades aparecem. É outra categoria, não tem nem comparação uma com a outra. Mas catou aí seu 10º lugar, palmas para o nosso querido Diogo Moreira, que fez uma bela corrida sprint no sábado. Bom, o nosso pódio da corrida sprint ficou com o Marc Marquez, como eu falei, em primeiro lugar, Di Giannantonio em segundo lugar e Jorge Martins em terceiro lugar, fechando o pódio da corrida sprint. Bom, se antes do início das categorias ali na sexta-feira, na quinta-feira, nós tivemos um grande problema com chuva e problema de drenagem na pista, sábado e domingo tivemos um outro problema. Tivemos muito calor, temperatura elevadíssima, principalmente no domingo, chegando a 39 graus de temperatura e 55 graus, incríveis 55 graus de temperatura no asfalto no domingo, o que fez com que a corrida fosse encurtada. Tivemos algumas reclamações de algumas equipes que não se importaram com a redução da corrida. Tudo bem, leva-se tudo em conta, afinal as motos não dariam conta de correr, mas eles reclamaram que deveria ter sido avisado com mais antecedência. Alguns probleminhas aí de organização, mas nada a relevar.
Com esses problemas, tivemos vários problemas no asfalto de Goiânia. No sábado, antes da corrida sprint, ela foi atrasada, porque tivemos um buraco na reta principal, tiveram que fazer um remendo para poder ser feita a corrida sprint, e no domingo tivemos muito desgaste no asfalto depois do final da corrida, que foi assim, que mostra que Goiânia está pronta para receber o MotoGP, mas precisa de algumas adequações e algumas melhorias. Tudo bem, é o primeiro ano, é o ano de volta, a gente entende que, lógico que não seria nada perfeito, mas o asfalto terminou com muito desgaste, com muito buraco, com muita falha, e desgastou demais as motos. Nós tivemos uma perca de rendimento enorme nas motos no final da corrida. Então, é um dedinho aí para se prestar atenção para o ano que vem, uma melhoria e que melhore essa questão da qualidade do asfalto para a corrida do ano que vem, já que ela já está garantida para o ano que vem aqui em Goiânia também. Bom, se no sábado a Ducati com o nosso Formiga Atômica brilhou e mostrou que ainda está bem brigando ali na frente pela disputa, no domingo já foi um pouquinho diferente. Tivemos aí nosso Marco Bezzecchi com uma excelente largada e uma excelente corrida. Saiu como um foguete na frente de todo mundo, já pulou logo para frente, já ficou dali, não saiu. Abriu uma grande vantagem para o segundo lugar e fez com que fosse uma vitória sem tirar e nem pôr nenhum defeito. Pilotou com maestria e ganhou lindamente a corrida principal do domingo, puxando uma dobradinha da Aprilia, sua equipe, com o Jorge Martin em segundo lugar. Se o Bezzecchi lá na frente disparou e sumiu, o que nós vimos foi uma bela briga do segundo, terceiro e um pedacinho ali também do quarto lugar. Foi aonde pegou fogo a corrida, onde tivemos uma bela disputa, várias ultrapassagens, chegando, se eu não me engano, a ter 9 ou 10 mudanças de posição nessa parte da corrida. Entre o segundo e o quarto lugar ali, nós tivemos uma bela disputa, uma bela briga das motos. Tivemos Marc Marques brigando, tivemos Enea Bastianini, tivemos Brad Binder antes, lógico, né, dele cair com a sua moto. Pedro Acosta brigando ali também por essa posição. Tivemos, inclusive, uma das ultrapassagens logo no final da corrida, acho que faltando 5 voltas para o final, o Marc Marques entrando por dentro da curva e o piloto por fora encostando o ombro na bengala dianteira do Marc Marques, se apoiando na bengala dianteira para não cair. Então, assim, foi a melhor parte da corrida, com toda certeza não foi o Bezzecchi ter ganhado lá na frente disparado. A melhor parte da corrida foi a disputa ali entre segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. Essa parte da corrida, esse pelotão, foi com certeza a melhor surpresa da corrida do domingo. Mas na verdade nem tudo são flores, né? Como eu mencionei aí o problema do asfalto, ao final da corrida, o que se falava nos boxes aí, todas as notícias, é que realmente os pilotos reclamaram muito do asfalto. O próprio Marc Marques, que vinha para pódio, ele acabou errando na 12ª curva e acabou caindo para quarto lugar, exatamente pelo desgaste que a moto teve e o desgaste que o asfalto teve. No final da corrida, nós tivemos muitos erros, muitas escapadas de motos, né, das equipes, exatamente por conta da degradação dos pneus e da degradação do próprio asfalto. Não foi só o calor excessivo que degradou os pneus, que mostrou que o calor de Goiânia judiou mesmo das motos e dos pilotos, mas não só isso, mas a degradação do próprio asfalto. Foi isso que eles reclamaram. O próprio Marc Marques, uma hora, em uma das entrevistas, ele falou que parecia que estava pilotando em cima do gelo, de tão degradado que o asfalto estava e com a tão pouca aderência no final da corrida que estava tendo. E não foi uma corrida grande. Nós tivemos aí 23 voltas, é um circuito pequeno, são voltas de 1 minuto e pouco, 1 minuto e baixo. Então, mostra que realmente, como eu mencionei, Goiânia está apta para receber o MotoGP? Sim, está apta para receber até uma Fórmula 1, quem sabe, se for homologada, mas essas questões têm que serem melhoradas. Não teve nenhum piloto que não reclamou do asfalto no final
da corrida principal de domingo. Nosso querido Diogo Nogueira, infelizmente, teve uma péssima largada na corrida de domingo, a largada dele não foi boa, ele perdeu várias posições, teve que remar bastante, e quando ele conseguiu dar uma alcançada, quando os pilotos foram caindo, ele conseguindo ganhar posições por conta desses tombos, infelizmente a moto já estava mais desgastada, ele já não estava conseguindo manter o ritmo mais, já não conseguiu chegar mais perto, perdeu inclusive posição no final da corrida, e infelizmente terminou com o 13º lugar. Não é uma posição ruim para a equipe e para o primeiro ano dele, uma ótima posição, o primeiro ano de MotoGP em Goiânia também, então, e todos esses problemas que eu já mencionei, então não é uma posição ruim. Infelizmente, se ele tivesse largado melhor, talvez ele estaria ali em 10º, talvez um 9º, quem sabe. Infelizmente, não deu. Na frente dele, bem na frente dele, em 12º, nosso irmãozinho ítalo-brasileiro, nosso meio-irmão, né, nosso Franco Morbidelli, metade brasileiro, metade italiano, ficou em 12º, ele corre pela VR46 Academy, então ele conseguiu o 12º lugar. Então nossos dois brasileiros que estão na MotoGP, um meio brasileiro e o nosso brasileiro por completo, ficaram em 12º e 13º lugar. E por falar em asfalto, não é só no Brasil que temos defeito, não é assim também. Nos Estados Unidos também tivemos alguns probleminhas, tivemos um concreto lá com alguns problemas, algumas ondulações que os pilotos reclamaram bastante, que o carro estava pulando e quicando demais e que atrapalhou um pouquinho a corrida. Afinal, são 12 horas de corrida direto. O que se espera é que o asfalto e o concreto da pista sejam totalmente limpos e pelo menos com o mínimo de imperfeições possível, porque 12 horas dirigindo não é para qualquer um, não é para qualquer carro. E se tem alguém que entende de Sebring, esse é o nosso querido Felipe Nars. Chegou em primeiríssimo lugar, levando aí sua Porsche Penske para o topo do pódio nas 12 horas de Endurance de Sebring. Fez uma belíssima corrida, levou o carro ao limite e ganhando o topo do pódio. E você tá achando que foi só o Felipe Nars que brilhou? Não foi não. Nosso menino de ouro, Dudu Barrichello, filho do nosso Rubito, cravou o 2º lugar com o seu carrito lindo, maravilhoso. Dudu pilotou demais. Tudo bem que seu companheiro de equipe deu uma vaciladinha no final. Podia ter pego ali um pouquinho mais para frente. Mas tá bom. Dudu, quem dera o Dudu tivesse pegado o último stint e pilotado as últimas horas de corrida. Com certeza não teria erro e a gente seria aí um topo de pódio mais lindo do mundo. Mas nosso querido Dudu ficando em 2º lugar. Um belíssimo resultado na categoria GTD. Felipe Fraga na GTT Pro com seu Mustangão. Infelizmente ele teve alguns probleminhas eletrônicos no seu Mustang e conseguiu manter um ritmo forte durante a corrida, não baixou a cabeça, hora nenhuma, a equipe mostrou que estava lá para brigar de verdade, mas com esses problemas eletrônicos que ele teve, ele cravou apenas um 9º posição na categoria. Mas, devido aos problemas que ele teve, um ótimo lugar para o Felipe Fraga aí nessa corrida também. O nosso querido Augusto Farfus também estava lá na GTT Pro, também com sua BMW, o ninja da BMW. Nosso querido Farfus pegou um 5º lugar na categoria, levando a sua M4 para uma bela performance na corrida, uma bela corrida dele. Ele mostra a cada ano que ele está evoluindo, que ele está conseguindo manter essa BMW mais acima, e manter isso em 12 horas em Sebring, com o asfalto que estava, realmente é de tirar o chapéu. Palmas aí para o nosso Farfus, aí, uma bela corrida do Farfus. Nosso querido Daniel Serra, Danielzinho, saiu aí da nossa queridíssima Stock Car e foi direto para as 12 horas de Sebring, correr essa Endurance nesse final de semana e mostrou que constância é com ele mesmo. Manteve aí um 6º lugar no final da corrida na categoria GTD Pro também, bem atrás do nosso
querido Augusto Farfus. Cravamos aí em quinto e sexto lugar, Brazucas nessa corrida, com Augusto Farfus em quinto e o nosso Daniel Serra em sexto. Uma bela corrida também do Daniel Serra. Infelizmente, nosso Pietro Fittipaldi na categoria LMP2 teve logo no início da corrida, teve um probleminha de suspensão e infelizmente prejudicou bastante a corrida dele. Ele na categoria LMP2 cravou apenas um 11º lugar, mas problemas acontecem. Pietro foi muito bem também, conseguiu manter aí um carro, mesmo com problema, conseguindo aí cravar um 11º lugar, já não é de todo mal, pelo menos ele não abandonou, conseguiu terminar a corrida, isso já é um grande feito para um carro que teve um defeito de suspensão. Então parabéns aí para o Pietro, e vamos ter mais aí campeonato aí para frente, e com certeza ele vai conseguir boas colocações, bons resultados nas próximas corridas. Então galera, chegamos aí ao nosso fim do nosso resumão desse belíssimo final de semana para quem gosta de corridas. Falamos aí da nossa MotoGP voltando para as terras brasileiras. O que vocês acharam da corrida? E o asfalto de Goiânia? Tava feio, né? Vocês viram aí nas imagens, né? Tava bem judiadinho, né? Temos que melhorar para o ano que vem. Mas, uma bela corrida, não foi? Quem acompanhou? E as 12 horas de Sebring? O que vocês acharam dos nossos queridos brasileiros que correram aí essa etapa do Endurance pela INSA? Gostaram da corrida? Gostaram das posições que ficaram? Tivemos primeiro lugar, tivemos pódio. Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês estão achando aí dessas corridas, dos brasileiros participando. Quero bastante comentário aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho também para te avisar. Toda terça-feira tem vídeo novo, você não pode perder. E o da semana que vem vai estar espetacular, porque semana que vem nós temos Fórmula 1, Fórmula Indy, nós temos Stock Car, MotoGP, enfim. Tem corrida para todo gosto semana que vem e é claro que nós vamos acompanhar tudo e vamos fazer aquele belo resumão para você, beleza? Muito obrigado, galera, por assistir mais esse vídeo do canal. Valeu mais uma vez. Inscreva, não esqueça de inscrever, beleza? Semana que vem, tamo junto. Não se esquece de acompanhar a gente aqui, que você não vai perder, você não vai se arrepender, beleza? Um abraço, galera. Valeu!